Me fala aí, de bate pronto, tu sabia ou não que a gente está agora, em 2024, comemorando os 200 anos, comemorando ou talvez nem tanto, da primeira Constituição do Brasil? Aliás, na nossa história, foram sete constituições. Umas nem tão boas, outras piores ainda. E é desse jeito. E só a título de comparação, os Estados Unidos, sabe quantas constituições eles já tiveram? Só uma, meu rei, só uma. Então, nós com 7, Estados Unidos com uma, pelo menos nisso a gente ganha de 7-1, né? Vou rir de ti. Ok, tá, mas falando sério, a gente tá agora comemorando esses 200 anos da nossa primeira Constituição, e essa história é bem legal, uma viagem bem interessante, e eu quero que tu venha comigo porque eu vou te contar tudo o que aconteceu, principalmente antes, né, para saber o contexto de por que o Brasil precisou de uma Constituição e como é que foi que essa Constituição foi construída. 25 de março de 1824. Foi nessa data que foi outorgada a primeira Constituição aqui do Brasil. Aliás, já dá para fazer um parênteses aqui, né? Essa Constituição, a primeira, ela foi outorgada. E para ti que não sabe falar bonito, para ti que não tem um vocabulário vasto como o meu, eu vou te dizer, outorgada traduzindo num bom português, no popular, quer dizer que ela foi escrita e autorizada ou outorgada na canetada do Dom Pedro I. Mas para entender esse contexto todo, para saber por que a Constituição ela foi outorgada, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Como todo mundo sabe, em 1822, Dom Pedro, o mesmo que outorgou a Constituição, ele deu o grito da independência. Bom, agora Portugal não deveria apitar mais nada aqui nesse país que estava se formando, chamado Brasil. Só que nem tudo eram flores, assim, não era um processo automático. Aliás, havia muita gente contra a independência. Uns por questão ideológica, outros por questão financeira, porque tinha muita gente mamando na teta de Portugal ainda aqui no Brasil. Inclusive, aqui no Brasil, existiam muitas tropas portuguesas que acabaram, inclusive, resistindo e lutando contra esse grito da independência. Então, todo esse cenário fez com que fosse necessário haver um mínimo de organização para essa nova nação funcionar de uma forma organizada. E um desses processos necessários era criar uma Carta Magna, uma Constituição, que pudesse ditar as regras, as normas de como a banda ia tocar por aqui. E aí, em 1823, foi instaurada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império Brasileiro. Isso foi no dia 3 de maio de 1823. E o objetivo disso tudo era fortalecer o Brasil, determinar e distribuir alguns poderes que estavam meio no vácuo, porque estava naquele período de transição entre um Brasil colônia e um país que queria se tornar um país independente. Enfim, dá ainda mais legitimidade ao grito de independência do Dom Pedro I. E aí, sabe o que aconteceu? O imperador, o Dom Pedro, foi para a cadeia. Ah, calma. Ele não foi preso de verdade. É que naquela época, a Câmara dos Deputados e a cadeia eram no mesmo prédio, cara. Eu não sei por que hoje, né, não é no mesmo prédio, deveria ser, né? E aí, o Dom Pedro entra no prédio e discursa para os parlamentares na Assembleia Geral Constituinte. E aí, o discurso dele foi algo assim... Eu vou parafrasear para vocês. Ele disse assim: "Fui coroado e sagrado. Com a minha espada defenderei a pátria, a digna nação brasileira, que será digna de um imperador como eu." Ai, que autoestima tinha esse Dom Pedro, né, cara? E aí ele continua, né? "Uma nação digna de uma Constituição que colocará barreiras ao despotismo, uma Constituição que afugente a anarquia e plante a árvore da liberdade." É bom deixar claro que essa árvore da liberdade não era a liberdade dos escravos, né? E aí, depois dessas belas palavras, ele conclui com a brilhante e profética frase: "E a independência desse império chamado Brasil será o assombro deste mundo novo." E até hoje essas palavras proféticas fazem sentido, né? O Brasil vive assombrando o mundo. Bom, e assistindo todo esse discurso profético, corajoso, quem estava assistindo eram os constituintes da época. Só que hoje, quando a gente imagina uma Câmara de Deputados, talvez a imagem que vem na tua cabeça é
aquela bagunça que tem em Brasília, né? Um monte de partidos políticos, um racha enorme, um acusando o outro. Ah, porque tu é comunista. Ah, porque tu é do centrão. Ah, porque tu é da rachadinha, sabe? Então, era diferente, cara. Não existia essa racha enorme que hoje a gente vê. Uma das diferenças é que não haviam ainda partidos políticos no Brasil. O que haviam eram facções, né? E eu já vou falar delas. E esses deputados todos que estavam ali, eles não estavam ali por voto direto, como é hoje. Eles estavam ali por voto cessionário. E cessionário é a concessão, ou seja, o direito de votar que apenas a elite, a nata, caras com muita grana tinham para poder se candidatar a entrar na Câmara dos Deputados e fazer as votações que se exigiam. Então, por exemplo, a forma como era organizada eram que os eleitores de primeiro grau, ou seja, os eleitores das paróquias, mais ou menos o que seriam as cidades hoje, eles só iam poder votar se fossem, primeiro, homens livres e também tivessem uma renda anual acima de 150 hectares de mandioca. Eu tô passada, chocada. É, mandioca. E tu já vai entender. E esses eleitores, por consequência, os dos 150 hectares ou alqueires de mandioca, estes ainda não votariam. Eles elegeriam os eleitores do segundo grau, ou seja, os eleitores das províncias, como se fossem os estados hoje, né? Bando de burguês safado! E eles também tinham um critério, tinham que ter uma mandioca maior ainda. Quanto mais mandioca, mais mandava. Hoje também é assim, né, cara? E esses eleitores de segundo grau, estes elegeriam os deputados e os senadores, que, por sua vez, tinham que ter uma mandioca maior ainda. Cara. Eles tinham que ter o equivalente a 500 e 1.000 alqueires de mandioca, respectivamente, para poder, aí sim, pleitearem um lugar na Câmara dos Deputados. Ou seja, cara, nós jamais, com essa mandioquinha que tu tem aí, nós jamais seríamos deputados. E aí, diante desse belo cenário de enormes mandiocas, né? Então essa Constituição, ou pelo menos essa Assembleia Constituinte de 1823, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Agora tu, que é uma pessoa inteligente, deve estar se perguntando, tá, mas por que mandioca? Por que qualquer outra coisa? Por que era medido no tamanho da mandioca deles? É simples, cara, porque quem tivesse muita plantação de mandioca era, por consequência, escravista, já que a base da alimentação dos escravos no Brasil naquela época era a mandioca. Ou seja, no fim das contas, quem votava mesmo lá no escalão mais alto iria proteger os seus próprios interesses financeiros. E aí, desse jeito, né, temas como o escravismo, o latifúndio, eles não iam passar nem perto da discussão nesse tipo de Assembleia Constituinte. Eles simplesmente jamais iriam colocar em risco o próprio bolso e o poder capital que eles tinham naquela situação. E até por isso, né, que não haviam partidos políticos. Podemos dizer que estava todo mundo no mesmo barco, pelo menos até agora. Afinal, não é porque não existiam partidos políticos que todo mundo pensava igual. Isso é como, para a gente entender numa figura de linguagem, um time de futebol. Imagina aí, independente de qual seja, um grande time de futebol. Esse time tem muitos torcedores, milhares, milhões talvez de torcedores. Tem o torcedor comum, o torcedor que é sócio, o torcedor que é de torcida organizada. Dentro dessa torcida organizada tem as facções. Tem a torcida organizada que é a maior, tem a que é a menor, mas é mais de boa. Tem a torcida organizada que vai em todos os jogos, tem a torcida organizada que é mais violenta, tem a torcida organizada que é mais voltada para o lado político do clube. Todos torcem, todos estão no mesmo barco, mas existem as facções. E lá na Assembleia Constituinte existiam 3 grandes facções que eram muito nítidas. A primeira é dos Bonifácios, que era liderado pelo José Bonifácio, né? Não vai me errar essa. Eles defendiam, os Bonifácios, uma monarquia bem forte, bem centralizada, e queriam uma ruptura muito maior, quase que radical, com a coroa portuguesa. A segunda facção eram os portugueses absolutistas, que, claro, existiam muitos, né, que eram portugueses mesmo, natos, né, mas também tinham muitos brasileiros que defendiam, nesse grupo, uma monarquia absoluta, centralizada, igual aos Bonifácios, porém, esses tinham muito mais ligações comerciais, financeiras e muitos interesses com a coroa de Portugal, ou seja, tinham muitos negócios, eles tinham muito a perder caso houvesse uma ruptura muito forte, como era aquilo que os Bonifácios
pregavam. E tinha ainda um terceiro grupo, né, que era chamado de os liberais federalistas. Eles eram meio que uns caras assim, dá para comparar hoje, uns caras mais de esquerda, assim, que eles queriam dividir o poder. E no caso desses, né, que eram mais liberais, eles sim queriam a presença de um imperador, só que eles queriam que o poder do imperador fosse nivelado com o poder das províncias. Ou seja, eles eram muito pró a divisão de estados, mandando muito ou tanto quanto o imperador, e que o imperador fosse uma figura muito mais decorativa, uma figura muito mais protocolar do que realmente atuante na política do Brasil. Só que tem uma coisa que não dá para a gente esquecer, né? Para todos esses três grupos grandes que existiam, uma coisa era sagrada: a manutenção da escravidão, é claro, porque também eles não eram comunistas, né? E é óbvio, né? Não precisamos ser nem trouxa de pensar que o Dom Pedro se identificava, a princípio, muito mais com os Bonifácios, porque eles queriam um Estado muito mais independente, ainda com ligações com Portugal, mas com um imperador com um papel muito mais preponderante e ativo. Mas beleza, aí com toda essa galera, foi escrito naquele período, a partir de maio de 1823, um esboço, uma proposta do que seria a Constituição. E aí esse rascunho, esse esboço, ele foi enviado para o plenário, para que aí os deputados começassem a discutir, tentassem tirar coisa aqui, botar coisa ali, negociar, enfim, né, a política como a gente conhece até hoje. E aí o que aconteceu é que cada vez mais os deputados começavam a tentar introduzir mudanças que cada vez mais diminuíssem o poder do imperador, independente de qual grupo fosse. É aquilo, né? Tu vai puxando a brasa para o teu assado. E aí em junho de 1823, meio que na calada da noite, eles tentaram aprovar, e conseguiram, né, até por maioria, um projeto de lei no qual a maioria das determinações que o legislativo estava criando dispensava quase que em todos os casos a sanção do imperador. Ah não, aí ele extrapolou. Ou seja, o imperador ia ficar cada vez mais uma figura decorativa naquele cenário. E aprovando aquele projeto, ele entraria em vigor quase que instantaneamente. Inclusive foi esse projeto de Constituição que ficou chamado de Constituição da Mandioca, que eu falei atrás, porque se estivesse pronta, ela defenderia muito mais os interesses dos latifúndios, dos escravistas, do que da nação em si. Agora, se tem uma figura que existe hoje e já existia naquela época, é o fofoqueiro, cara, é o X9, cara. Não adianta. E óbvio que lá no meio da Assembleia Constituinte tinha muita gente que era fiel ao Dom Pedro. Claro, não, talvez não fosse a maioria, mas era fiel ao Dom Pedro. E óbvio que isso chegou aos ouvidos do nosso bom imperador. E sabe o que ele fez? Cara, o Dom Pedro encheu o saco dessa porra, cara. Até porque aquele projeto de constituinte não estava outorgado, ou seja, ela meramente não valia nada. E aí o Dom Pedro falou, e falou mesmo, cara. Tá escrito nos livros, cara. Quer saber? Acabou essa palhaçada de Constituição, foi isso que ele falou. E aí o imperador, né, o Dom Pedro, que tinha o exército, que tinha a ala militar muito fiel a ele, aliás, totalmente fiel a ele, o que ele fez? Ele mandou as tropas cercar a Assembleia Constituinte, inclusive a Assembleia Constituinte ela foi, dissolvida. Acabou essa história de Constituição. E além disso, para mostrar quem é que manda mesmo, ele mandou prender alguns dos principais líderes, né, dos que estavam mais envolvidos na feitura dessa Constituição. Ou seja, cara, a mandioca entrou pelo cano. Tcharam! E esse evento aí, de as coisas não darem certo, do X9 entregar, e o Dom Pedro mandar o exército e prender um monte de gente, e lá outros, ficou conhecido num evento bastante famoso e que até renderia um vídeo completo sobre ele, que é a Noite da Agonia. Inclusive, uma das pessoas que foi para o exílio, estranhamente até hoje a gente pode dizer, foi o próprio José Bonifácio. Talvez até pela proximidade, pela liberdade que ele tinha com o Dom Pedro. O José Bonifácio ele era conselheiro do Dom Pedro. E talvez as divergências de opiniões se tornassem assim tão fundamentais em relação à escravidão, visto que José Bonifácio ele era contra a escravidão, e ele queria que ela fosse gradualmente, mas de uma forma bastante rápida, dissolvida. E o Dom Pedro estava mais naquela pilha de eu não quero escravidão, não concordo com a escravidão, mas eu prefiro não mexer nisso agora. E esse foi um ponto de divergência entre os dois. Resultado, José Bonifácio, claro que por outros motivos também, mas foi exilado na França.
E aí então, depois de botar a mandioca na mesa, mostrar quem manda, ele convocou um grupo de conselheiros muito próximos e, claro, de pessoas leais, praticamente sem oposição, para que eles pudessem então criar o texto de uma nova Constituição mais moldada àquilo que o Dom Pedro queria para ele também, né? E é essa nova Constituição que a gente tem hoje como a primeira Constituição do Brasil, que foi uma Constituição outorgada, ou seja, ela foi imposta segundo a bela vontade do Dom Pedro I. E essa carta, essa Constituição, ela ficou oficialmente pronta, ou foi oficialmente juramentada pelo Dom Pedro e por outras autoridades, em 25 de março de 1824, sendo então a data essa da primeira Constituição do Brasil e a única, inclusive, Constituição da era monárquica brasileira. E agora, então, que você sabe o contexto da criação e principalmente sabe das principais fofocas que originaram a feitura, a confecção dessa primeira Constituição de 1824, a gente precisa também, até por fins didáticos, né, levantar aqui algumas das principais características que ficaram firmadas nos artigos dessa Constituição. E essa Constituição, ela trazia algumas novidades até em termos de estrutura do governo. Uma delas é a criação do quarto poder, que era o poder moderador. Não precisa ser muito esperto para saber quem seria a pessoa que seria ela praticamente sozinha o poder moderador. Era o Dom Pedro, né? Aliás, tu sabe, né? Quem tem medo. Então, além do poder executivo, do legislativo, do judiciário, que existem até hoje, o Dom Pedro era o poder que estava acima desses outros três poderes, e ele é que diria se as leis, se as determinações, se as normativas, enfim, tudo que os outros poderes determinassem, se valeria ou não, porque o poder moderador poderia ir lá e vetar. Além disso, a monarquia, ela estaria garantida. Pô, Dom Pedro não é bobo, né? Tinha um artigo específico que determinava que a monarquia seria exercida de forma hereditária. Ou seja, não tinha eleição, não tinha condomínio, não tinha nada, cara. E um outro aspecto também bem curioso, embora não fosse talvez, foi uma questão mesmo de oficializar isso, é que a religião católica se tornou a religião oficial do Brasil. E é interessante que, apesar de a religião católica ter sido colocada como a religião oficial do país, não foram proibidas outras práticas religiosas, né? Desde que, claro, elas fossem feitas no pianinho naquela hora da noite. Não poderiam ser feitas de forma pública. Isso é interessante porque muitos daqueles que eram os conselheiros fiéis do Dom Pedro, eles eram também de origem clerical. Ou seja, é o Estado se misturando e protegendo a igreja. E também instituiu uma renda mínima e outros critérios para que as pessoas pudessem ter direito ao voto lá na base, lá nos municípios, lá nas pequenas comarcas. Bom, a Constituição de 1824 teve diversas outras características, mas eu acho que o vídeo aqui é muito para contar principalmente não só sobre a Constituição, mas sobre o contexto todo que ela tinha. E dentro desse contexto que nós falamos no vídeo de hoje, é muito importante, é muito interessante a gente perceber como a sociedade ela vai evoluindo ou involuindo, mas ela vai mantendo os mesmos princípios, né? Que é de proteção ao meu capital, proteção ao meu poder, proteção até hereditária à minha linhagem sucessória, ou seja, desde que o mundo é mundo, as pessoas funcionam dessa forma, protegendo aos seus. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido saber algumas curiosidades, algumas fofocas sobre a Constituição de 1824 e comenta aí o que mais tu tem de informação sobre essa Constituição e fala também para mim quais são outros vídeos, outros conteúdos que tu quer ver por aqui nesse canal. Valeu, um grande abraço e a gente vai se falando. Tchau!